Olá, gente! Vamos continuar com as nossas aulas, né? Com a aula de História, que é a primeira aula da semana. Nós vamos relembrar um pouquinho do que nós já aprendemos em História, né? Nós aprendemos que município e cidade não são a mesma coisa. Município compreende a área urbana e rural, e cidade compreende somente a área urbana, né? E não ao campo, que seria a área rural. Nós vimos que cidade é o conjunto de casas, comércios, prestações de serviços, que são os bancos, os médicos, os hospitais, e numerosos habitantes. Isso forma uma cidade. Vimos também sobre as primeiras cidades do Brasil, né? As primeiras cidades criadas no Brasil. Os portugueses, eles chegaram em 1500, mas eles só começaram a colonização, ou seja, a criar as cidades no Brasil, depois de 30 anos, em 1530. Começaram a construir as fazendas, as casas, e com isso eles criaram a primeira vila, né, que é uma cidade pequenininha. Ela ainda não era chamada de cidade porque ela era muito pequenininha, que é a Vila de São Vicente, que fica no estado de São Paulo. Somente depois, com o tempo, construções de novas fazendas, de comércios, é que foram aparecendo as cidades realmente, né? Com numerosos habitantes. A primeira cidade foi a cidade de Salvador. Por quê? Porque foi por onde os portugueses chegaram no Brasil. Quando eles entraram no Brasil, eles entraram por Salvador. Então, ali eles fizeram a primeira cidade, construíram a primeira cidade. E a segunda cidade foi São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje se chama somente Rio de Janeiro. E vimos também que depois, com a construção de novas cidades, né, depois que eles construíram novas cidades, algumas cidades eram muito ricas em ouro. Essas cidades ficaram conhecidas como cidades do ouro, lembra? Que elas tinham muito ouro, muitas minas de ouro. Essas cidades, elas estão localizadas onde hoje é o estado de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Por conta das minas de ouro que existiam nas cidades. Todo mundo conseguiu lembrar até aí? Então vamos lá. Agora nós vamos aprender um pouquinho na aula 3 de História sobre as capitais brasileiras, as capitais do Brasil. Mas, tia, eu nem sei o que é capital. Capital é a cidade que foi escolhida para ser a sede do governo. O que é a sede do governo? Capital do Brasil? Brasília. É onde fica o presidente, os senadores, os ministros, os deputados, lá onde vai ficar o governo, onde eles vão ou deveriam trabalhar pelo nosso país. Estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, porque existe Rio de Janeiro estado e existe a cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a capital dele é o Rio de Janeiro, é onde fica o governador e os secretários. Então, a capital é a cidade escolhida para ficar a sede do governo, onde o governo vai trabalhar, onde eles deveriam ir todos os dias para poder trabalhar. A primeira capital do Brasil foi Salvador, como a tia já disse, ela foi a primeira cidade, então ela também foi a primeira capital, porque ela era a cidade mais importante, onde moravam os donos dos engenhos, que eram as fazendas que produziam cana-de-açúcar. Então lá virou a primeira capital. Salvador foi capital do Brasil durante 214 anos. Muito tempo, né? Mas depois isso mudou. A capital do Brasil passou para o Rio de Janeiro. Por quê? Por conta do ouro que vinha de Minas e passava pelo Rio de Janeiro. Então, os governantes acharam melhor passar a capital para o Rio de Janeiro, ou seja, a cidade mais importante, onde os governantes ficariam, para poder ficar mais próximo, ser mais fácil do ouro chegar. Então, passou para o Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu? O Rio de Janeiro foi ficando um pouco perigoso. Tinha revoltas, manifestações, tinha muitos problemas no Rio de Janeiro naquela época. E eles tiveram que mudar a capital novamente. Apesar de já ter construído no Rio de Janeiro igrejas, casas, comércios, hospitais e o primeiro banco do Brasil, né, que foi construído no Rio de Janeiro. O primeiro banco existente no nosso país
foi construído no Rio de Janeiro, na época que o Rio de Janeiro era a capital, e é o Banco do Brasil. Vocês já devem ter visto o símbolo dele, a tia vai botar aqui para vocês verem. O Banco do Brasil foi o primeiro banco do nosso país, com a primeira sede no Rio de Janeiro. Mas mesmo tendo montado toda essa estrutura, jornal, hospital, tudo isso no Rio de Janeiro, o presidente, na época, Juscelino Kubitschek, ele achou que deveria ter uma nova cidade, construir uma nova cidade para ser a capital, por conta da falta de segurança que estava no Rio de Janeiro. Então, ele decidiu criar Brasília, né, com a ajuda do arquiteto Oscar Niemeyer, que foi ele que projetou a cidade de Brasília, né? Ela foi desenhada por um outro arquiteto, Lúcio Costa, mas quem projetou, quem colocou em prática foi Oscar Niemeyer, a mando do presidente Juscelino Kubitschek. Então, ele criou Brasília exatamente para ser a capital do Brasil. Brasília não existia antes disso, ela foi criada para isso e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, ó, Brasil teve 3 capitais. Salvador, que foi a primeira, Rio de Janeiro, que foi a segunda, e Brasília, que é a atual capital do nosso país. Então, vamos lá. Era Salvador durante 214 anos, porque foi o lugar por onde os portugueses chegaram ao Brasil, né? E fizeram lá a sua colonização. As fazendas, os homens mais ricos do país estavam lá. Mas aí eles decidiram mudar para o Rio de Janeiro, porque era a passagem do ouro que vinha de Minas. E eles precisavam estar mais próximos desse ouro, era mais fácil. E depois de construir tudo no Rio de Janeiro, bancos, hospitais, jornais, ele decidiu que deveria criar uma cidade para ser a capital do Brasil, que foi onde surgiu Brasília. Lá no nosso DVzinho do livro, página 220, onde começam as atividades, no número 1, qual é o nome da primeira capital do Brasil? Tia acabou de falar, né? Salvador. Vocês vão olhar lá no texto. Quero que vocês leiam o texto para poder ajudar a responder. Número 2, quais foram os motivos da escolha da cidade para a capital do Brasil? Por que Salvador foi escolhido para ser capital do Brasil? A tia explicou, né? Que moravam lá as pessoas mais ricas, as fazendas que davam mais dinheiro, foi por lá que os portugueses chegaram. Aí vocês podem explicar aí da maneira que achar melhor com suas próprias palavras. Número 3. Na primeira mudança de capital, para onde foi a capital do Brasil? Quando ela saiu de Salvador, para onde ela foi? E qual o nome da atual capital? Ó, tem 2 perguntas aí. Tem que prestar atenção. A segunda capital e a atual capital. O número 4 está pedindo para pesquisar e colar, mas eu sei que está difícil, nem todo mundo tem impressora em casa, então eu vou deixar desenhar. Vocês vão desenhar, escreve lá no Google, né? Imagem da cidade de Brasília, foto de Brasília, vai aparecer o desenho e vocês vão copiar esse desenho aí. Não é difícil, tem na outra página, né? Aquelas 2 torres, parecendo que tem um pratinho de cada lado. Não é difícil de desenhar. Na página 221, número 5, complete a frase com a data correta. Nós temos algumas frases que estão no texto e vocês vão ler e achar a data que está lá no texto. Número 6. Com suas palavras, explique quais são as responsabilidades de uma capital. Para que é a capital? Ela serve para quê? Né? A tia acabou de explicar por que tem as capitais, as cidades mais importantes, onde tem a sede do governo. 7. Pensando nas mudanças que ocorreram ao longo da história nas capitais do Brasil, escreva com suas palavras a principal razão para as trocas das cidades. Quando eles trocaram de um lugar para o outro, por que eles trocaram, né? De Salvador para o Rio de Janeiro por questões econômicas, né? De dinheiro, porque era no Rio de Janeiro que passava todo o ouro. E do Rio de Janeiro para Brasília por questão de segurança. 8. Explique por que Salvador deixou de ser capital e por que o Rio de Janeiro foi escolhido para substituí-la.
o que a tia também acabou de explicar agora. Então, vamos assistir o vídeo com calma, relembrar aquilo que nós já aprendemos e depois fazer o deverzinho de história, tá bom? Beijos!